Tudo bem com você? Então vamos ver aqui essa decisão de resgatar ou não um título comprado no início do ano, né? Um prefixado 2023. A comparação das duas telas do App Calculator, a tela investir e da reavaliar investimentos, que é feita à medida. E por que isso é importante? Nós já vimos que a gestão ativa no Tesouro Direto tem muito melhor resultado, né? E ela nada mais é do que a gestão do investidor, da investidora racional, que busca o quê? Uma boa combinação rentabilidade e risco, que busca uma rentabilidade mais alta possível com um risco baixo, enfim, uma combinação de retorno risco que seja compensatória. Então a pergunta finalmente é: esse pré-fixado 2023 compensa ainda manter? Compensa trocar por um pré-fixado 2026? É essa a avaliação que nós vamos fazer juntos aqui. Passando então para o app, calculeira.com, um app que é de acesso direto do seu browser, não é preciso fazer download. Na calculeira gratuita, então investir. Tá? Então, como é que está o cenário? O cenário tem inflação entre 13,25 e 7,19. Maior inflação no início do cenário. O cenário que o calculeira.com usa é o Focus. No primeiro vídeo dessa série, uso do app, nós fomos até o Focus e percorremos lá. É um relatório que todos podem receber por e-mail, basta se cadastrar no Banco Central, não é difícil encontrar o link. Então, essa é a inflação e também Selic, né? Então, a previsão de meta Selic é o contrário, ela parte de 3,50 e vai até 6,50. Então, nós vimos lá que a situação de momento é que o prefixado lidera o retorno futuro e tem a sua sensibilidade média, porque título de ainda 4 anos inteiros pela frente, né? O prefixado 2026 ele lidera em termos de retorno. Ele até tem um perfil parecido com o prefixado 2023, então vamos ficar por aqui ao invés de percorrer uma série de outros. Mas o importante comentar é, na medida em que o investidor tiver claro o seu cenário, estiver satisfeito com ele, o cenário Focus de novo é um cenário bastante reconhecido, que é o Banco Central compila uma média de mercado, avalia as instituições que contribuem e tudo mais. Então ficamos com o Focus. E a questão de risco, na minha opinião, é uma questão de patamares de risco, finalmente. O prefixado 2026 está ainda bem distante da taxa Selic atual. Tem um fôlego bastante grande, a gente sabe que o prefixado vai convergir para a Selic lá adiante. Digamos que ele vai convergir para 6,50, ainda está bem acima aqui. E ele está num dos seus pontos mais altos. Né? Ele foi um título lançado no ano passado, lançado a 6, chegou a 9, mas esse nível que ele está agora não é o comum. Ontem ele estava a 8,86, então tem oscilações também. A questão das oscilações a gente já também trabalhou em outro vídeo interessante. Antes de fazer a sua decisão final, sua compra finalmente, o investidor olhar também no home broker, porque pode ter uma oscilação lá e aí é possível que você consiga aproveitar uma oportunidade, porque o Tesouro Direto só atualiza cotação e preço 3 vezes por dia. E o mercado está todo momento reagindo às notícias. Né? Ontem foi um dia com notícias de leilão de IPCA 55, 2055. Muitas notícias em torno disso, que o governo teria dificuldade, mas os fundos de pensão quiseram. Conclusão, a taxa variou um ponto base hoje, a do prefixado. E a do IPCA também ficou onde estava. Então, há quem considere que está num patamar alto, os números indicam isso, tá? Mas há quem considere também que pode existir risco político, eleição no que vem e tudo mais, há uma certa distância ainda. Mas a decisão final é do investidor. Nós vamos mostrar aqui a comparação baseada no cenário e nessas referências de risco. Então vamos lembrar aqui, 8,36 é o que o prefixado está indicando nesse momento.
Vamos ver então o que indica, em termos de rentabilidade futura, esse pré-fixado 2023 que está na carteira. Tá? Ele foi comprado no início do ano. Quem acompanha o Tesouro Direto pode se lembrar que as taxas estavam bem baixas nesse início de ano. Foi um momento que nós vimos, dialogamos com pessoas do mercado e tudo mais, nós vimos pessoas deixando os títulos longos, fazendo o resgate. Por quê? Porque a previsão de rentabilidade do título longo já não compensava. Estava num patamar bastante baixo de taxas também no mercado. Então, quem não tinha um título para fazer uma mudança de alíquota de imposto de renda logo logo, muita gente fez isso, tá? Então, naquela ocasião também é importante se lembrar o seguinte: como é que estava a Selic? A Selic estava 2%. Então, para onde ir num momento como aquele, né? Para um título de menor risco, porque se as taxas todas estão baixas, a Selic estava 2%. Falava-se de inflação, a inflação do arroz, aquelas questões. Não que a inflação teria essa robustez. Ela poderia ter acontecido no final do ano e aí, por questões de ciclo, e começaria o ano mais calmo. Porque o país segue na pandemia. Não foi o que nós vimos, né? A inflação continuou e daí o Banco Central veio elevando a Selic e já indicou que elevará de novo. Ainda os comentários do mercado de ontem eram que não se vê o mercado disposto a enfrentar o Banco Central. Tá? O mercado parece tranquilo em relação à conduta do Banco Central, que tem um histórico muito bom, nós sabemos disso. Então, essa foi a situação. Foi uma compra ruim naquele tempo? Não, naquele momento era o que tinha lá, né? Mas, de novo, na gestão ativa, o investidor está sempre se perguntando duas coisas. Primeiro, onde é que eu vou investir? Se é o momento de investir, né? Se tem recurso para investir. Não deixe de investir porque a inflação come o seu poder de compra. Né? Naquele momento era um bom caminho. E uma vez que o título está na sua carteira, o que é importante sempre estar revisando? Se toma a decisão de resgatar ou não. Então essa que é a questão. Prosseguir com a análise. Claro, mesmo cenário. Aqui está, né? O retorno futuro desse prefixado comprado nessa data está a 6,94. Até quando? Até agosto. Por quê? Porque em agosto ele vai mudar de alíquota de imposto de renda. Então até um pouco mais alto, depois que mudar a alíquota, ele vai cair. Só que está bem distante do 8,36 que nós vimos antes, tá? São 142 pontos base, 1,42%, né? 142 pontos base. Seguindo adiante, só para mostrar aqui uma questão, vamos dizer que a quantidade era 1, o retorno até agora 6,39. Na nossa análise, nossa prioridade é retorno futuro. É assim que o investidor racional faz. Retorno futuro. Então você até vê canais aí falando, olha, eu sei te dizer exatamente o momento que você deve fazer o resgate antecipado, porque o retorno até aqui já está em tal patamar. Não é assim que a gente cuida aqui no calculeira.com. Nessa técnica nós não reconhecemos. Pior ainda, outra técnica que diz, olha, você está no prejuízo, nunca faça o resgate antecipado. Por que nunca faça o resgate antecipado? Você vai estar perdendo essa diferença. Se você pode migrar para o outro, você está de acordo com aquele melhor cenário, é uma diferença de 142 pontos base, dá o quê? R$ 142 por ano se você investe R$ 10.000. Tá bem? Então essa era a ideia, mostrar como a comparação leva a amparo de decisão. Né? Foi útil para você percorrer o app com essa discussão? A sua carteira, será que ela tem oportunidade? Mande direct para nós com a sua carteira, a gente pode esclarecer questões do app, não sobre o cenário, aí cabe ao investidor também se informar e tomar suas decisões. A gente recomenda, inclusive, um serviço do Google com informações frequentes. Cadastrando juros futuros, nós temos tido bom resultado. Está dentro do app essa dica. Né? Então é isso. O principal é se informar a respeito de gestão ativa, né? Exemplos, números, fatos. E depois o app facilita muito a vida, não é necessário fazer aquelas contas todas. A gestão ativa ela não é para tornar a gestão mais arriscada, não, ao contrário.
é só ir no título mais longo que tem mais risco, quando ele compensa do ponto de vista do retorno. Então esse cálculo é necessário para te dar justamente essa orientação. Está valendo a pena ou não está valendo a pena fazer a comparação completa com os números disponíveis, em que você possa fazer a comparação completa com os números que, no caso do calculeira.com, do Focus, né? Mas se você tiver uma perspectiva diferente sobre inflação, Selic, a partir dos resultados do calculeira.com, você também pode ajustar e dizer, não acho que vai estar tão distante, vou esperar um pouco mais para ver. Tá? Mas a gestão ativa sempre tem esse tipo de tensão, esse tipo de desafio. Né? Fazer um resgate antecipado, para quem nunca fez, é um marco. Né? Mas se você tem todo o amparo dos números, se você está confortável com o cenário, tem tudo para fazer essa modificação. Vai começar assim, por que eu fico aqui com um título que tem um risco um pouco menor de variar, mas tem uma rentabilidade tão menor do que o outro que está aqui disponível, tá? Que também tem uma liquidez diária. Essa que é a reflexão que o investidor racional precisa fazer e buscar ter um resultado melhor no Tesouro Direto. Então, espero que tenha sido útil, comente, participe e até o próximo vídeo.